Olá, bem-vindo à nossa 14ª aula do curso de Álgebra Linear. Nessa aula nós vamos continuar falando sobre combinação linear e espaços gerados. Bom, mais um exemplo, nesse caso aqui o exemplo 13. Os polinômios 1x x elevado a n, que podem ser chamados de polinômios canônicos, né? Assim como a gente tem os vetores i, j e k em R3, que são canônicos, né? Os vetores canônicos de R3, esses aqui são os polinômios canônicos. Eles geram um espaço vetorial P de n, definido no exemplo 6, né, de aulas anteriores. Pois cada polinômio P em P de n ele pode ser escrito como uma combinação linear de x ao quadrado, né? 1x ao quadrado, x elevado a n. Tá? A gente pode reescrever esse conceito dizendo que P de n é igual ao espaço gerado, né, de 1x ao quadrado e x elevado a n. No exemplo 14, nós temos aqui dois vetores, que são os vetores u e v, e o exemplo pede para a gente verificar se os vetores w e w' com essas componentes são combinações lineares de u e de v. Então, como que nós vamos verificar isso? Nós vamos lembrar do conceito de combinação linear, que diz que se W é uma combinação linear de U e de V, então devem existir escalares, números reais, A e B, por exemplo, eu poderia escolher outras letras, né? Tal como a gente pode escrever essa equação, W igual a A vezes U mais B vezes V. Lembrando que as coordenadas de W são 1, 23 e menos 39, e que as coordenadas de U são 3, 4 e menos 2, e 1, menos 3 e 7. Se nós resolvermos essa expressão, nós vamos ficar com 1, 23, menos 39, igual a 3a, 4a e menos 2a, mais b, menos 3b e 7b. Ao realizar a adição, então 1, 23 e menos 39 vai ser igual a 3a mais b. Então, estamos realizando a adição aqui desses vetores que estão no segundo membro. 4a menos 3b e menos 2a mais 7b. Se esses dois vetores são iguais, então nós podemos reescrever essa relação como um sistema de equações, onde essa primeira componente do vetor que está aqui à direita é igual à primeira componente do vetor que está à minha esquerda. E assim por diante. 4a menos 3b igual a 23, menos 2a mais 7b igual a menos 39. Então, aqui, se eu fosse escrever a matriz ampliada do sistema, eu ficaria com 3, 1 e 1, 4, menos 3 e 23, menos 2, 7 e menos 39. Acontece que aqui eu estou resolvendo o sistema, como se fosse resolver por escalonamento. Pode ser utilizado outro método, embora o escalonamento seja, de fato, mais eficiente. E eu não vou escalonar. Esse assunto é assunto de outras aulas, de geometria analítica. Você pode ir lá no canal de geometria, na playlist de geometria analítica, nesse mesmo canal, que tem lá as explicações de como realizar o escalonamento. O fato é que, ao fazer o escalonamento, nós vamos chegar aqui em 1, 0 e 2,
0, 1 e menos 5. E a última linha toda nula, 0, 0 e 0. Essa primeira coluna é a coluna do coeficiente A e a segunda do coeficiente B, o que significa que A é igual a 2 e B é igual a menos 5. Então, como o sistema teve solução, significa que, né, o W, portanto, W é uma combinação linear de U e V. Bom, e para verificar W'? Tudo do mesmo jeito. Então, W', se for uma combinação linear de U e V, devem existir números reais, coeficientes A e B que satisfaçam essa equação. Então, se nós realizarmos aqui a substituição, né, e formos em busca da solução do sistema, nós vamos chegar nessa matriz ampliada de coeficientes e termos independentes, né? 4, menos 3 e menos 3. Aqui eu estou simplificando o processo, né? Eu teria que fazer tudo que eu fiz aqui para W, a W', né? E aí eu teria aqui menos 2, 7 e 7. Ao realizar o escalonamento dessa matriz, nós chegaríamos nesse resultado aqui, ó, 1, 0 e 0, 0, 1 e 0, 0, 0 e 0. Perdão, 0, 0 e 1. Essa é a coluna dos coeficientes de A, essa é do de B. Na minha última linha, eu teria a seguinte situação. 0 vezes U mais 0 vezes V seria igual a 1. Aliás, U não, né? A e B aqui, tá? A e B. Existem A e B que satisfazem essa equação? Não. Essa adição sempre vai ser zero. Então, isso aqui é um absurdo. Né? Isso aqui é um absurdo, é impossível de acontecer. Portanto, né, como não existem esses escalares A e B, W' não é uma combinação linear, vou abreviar aqui, de U e V. Então, para verificar se é combinação linear, basta seguir esses passos. No exemplo 15, pede para a gente verificar se os vetores V1, V2 e V3 geram o espaço vetorial R3. Bem, se eles gerarem o espaço vetorial R3, qualquer vetor de R3B com coordenadas B1, B2 e B3 deve ser uma combinação linear de V1, V2 e V3. Ou seja, existem escalares K1, K2 e K3 que atendem a essa igualdade aqui. B igual a K1, V1, mais K2, V2, mais K3, V3. Que pode ser reescrita assim, B1, B2, B3, que é igual a K1, que multiplica 1, 1 e 2, mais K2, que multiplica 1, 0 e 1, mais K3, que multiplica 2, 1 e 3. Se nós fizermos o mesmo processo que fizemos no exemplo 14, nós vamos chegar nesse sistema aqui, que é K1 mais K2 mais 2K3 igual a B1, K1 mais K3 igual a B2, 2K1 mais K2 mais 3K3 igual a B3. Então, eu preciso, né, verificar se esse sistema tem solução. Se esse sistema tiver solução,
Então, significa que, né, qualquer vetor de R3 com coordenadas B1, B2 e B3, ele pode ser escrito como uma combinação linear de V1, V2 e V3. Ou seja, né, R3 seria um espaço gerado por V1, V2 e V3. Só que eu não consigo resolver esse sistema porque B1, B2 e B3 são coordenadas genéricas, né? Mas existe um teorema, né, relativo à resolução de sistemas que diz o seguinte: dado um sistema, né, com esse número de equações, que são 3, igual ao número de variáveis, que também é 3, se a matriz dos coeficientes, né, tiver um determinante diferente de zero, então significa que o meu sistema ele é consistente ou é solúvel, né? A minha matriz de coeficientes, vou chamá-la de A, vai ser 1 e 2, 1, 0 e 1, 2, 1 e 3. Quando a gente calcula o determinante dessa matriz, a gente verifica que dá zero, que é o que não pode acontecer. Se desse diferente de zero, esse sistema seria solúvel. Se é igual a zero, então meu sistema não tem solução. Portanto, V1, V2 e V3 não geram R3. Se você tem dúvidas com relação ao cálculo do determinante, eu peço que você vá até a aula da playlist de Geometria Analítica, que nós temos a videoaula explicando o cálculo de determinantes. Muito bem. Então, está aqui mais uma resolução de exemplos relacionando essa teoria de espaços vetoriais, conjuntos geradores e combinação linear, né? A cada momento a gente vai percebendo que um conceito leva a outro e um fica dependente de outro conceito. Bom, aqui eu trago um teorema, né, de que conjuntos geradores não são únicos, para finalizar a nossa aula. Então, dados dois conjuntos S e S', onde S tem os vetores V1, V2 e VR, e S' tem os vetores W1, W2 e WR, são conjuntos não vazios no espaço vetorial V. Então, os espaços gerados por esses dois vetores vão ser iguais somente se cada vetor de S é uma combinação linear dos vetores de S' e cada vetor de S' é uma combinação linear dos vetores de S. Vou deixar esse teorema, a demonstração dele, como exercício. E aí nós chegamos ao final de mais uma videoaula. Nos encontramos, né, nas próximas aulas. Desejo a você bons estudos.